Fala pessoas, beleza? Eu sou o Ruge e você está no Bora Mundo. Olha só, a gente está em mais um vídeo de pedagogia. Agora a gente vai começar a saga da didática, tá certo? Você precisa entender o que é didática e eu vou explicar para você. Um dos principais materiais que eu vou usar na playlist, que vai ser gigantesca, vai ser esse livro do José Carlos Libânio. É isso mesmo. Sobre didática, tá certo? Um clássico. E a gente vai ver ponto a ponto tudo, eu vou explicar. E vou pegar também conteúdo de outros materiais ali que pode ajudar a gente nessa dinâmica, certo? Então o link do livro vai estar aqui na descrição e vamos para o conteúdo. Primeiro ponto, pega uma folha, com seu caderninho, que eu faço tudo em tópicos, vai ser muito fácil para você desenvolver e aprender esse conteúdo, certo? Então vamos começar já. O seguinte, primeira coisa que você precisa saber, a didática aqui, certo? Ela tá dentro de um conjunto de conhecimentos, tá certo? Então ela vai ser produto de um conjunto de conhecimentos. Outra coisa importante é que a didática ela vai ter alguns afazeres, né? Ela vai ter alguns alvos. Ela tem as suas finalidades. Primeiro, a finalidade educacional, tá? São finalidades educacionais. Então a didática serve para a educação. Primeiro ponto importante, tá? E aí dentro da educação ela tem uma coisa que ela vai fazer, que é o quê? Olha aqui, orientar e indicar o conhecimento teórico e prático. Olha que interessante, não é só o teórico, mas também o teórico e prático. Por quê? Porque na construção da didática, a gente vai ver mais para frente, ela vai trabalhar, como a gente disse, ela tem uma série de contribuições de outras áreas. Essas contribuições, elas também são teóricas e são práticas. A didática vai trazer, vai usar aqueles elementos que são necessários, aqueles elementos que são importantes para a didática, e daí ela vai construir todo esse conhecimento dinâmico e prático, né? Então ela te leva a construir a ideia prática do negócio, como também te leva a construir a ideia teórica do negócio. E aqui no vídeo eu fiz um exemplo muito legal, o exemplo vai ser um pouco alongado, então vai ser um vídeo bacana para você estudar e aprender de vez aí sobre a primeira estrutura e mais básica sobre a didática, tá certo? Esse vídeo é só a introdução, tá? Vai ter um monte de outros, a playlist é monstra. Então vamos lá, você entendeu essa primeira parte? Beleza, então. Objeto de estudo da didática. A didática é uma ciência que está dentro de outra ciência. A didática é uma ciência que está dentro da pedagogia. Calma que eu vou explicar para você. Primeiro tá aqui, ó, pedagogia, depois dentro dela a didática, tá certo? Então a didática também tem o quê? Um objeto, olha aí, de estudo, né? Uma coisa que ela estuda. Tem uma coisa que a didática estuda pontualmente, né? E é o processo de ensino, tá certo? Não é só o ensino e não é só o processo, é o processo de ensino. Então toda a construção, certo, que vai ser construída, todo o caminho de acúmulo de informações que vai acontecer para se chegar na capacidade de conseguir aplicar o ensino, todo esse percurso é de responsabilidade da didática conhecer, estudar, desenvolver, absorver, melhorar, certo? Então a didática está preocupada com o quê? O que ela estuda? O processo de ensino. Perfeito? Beleza? Muito bom. E o lugar da didática, né? Porque assim, você fala processo de ensino, né? Se a gente for ver a questão da pedagogia, a pedagogia é uma coisa muito ampla, né? O pedagogista está em todas as áreas. Mas a didática tem um lugar, tá certo? E lugares, na verdade, porque a didática não está só dentro da sala de aula. Se você já viu aqui no canal, eu tenho uma playlist enorme sobre história da educação, e lá em história da educação, no primeiro vídeo, eu já falo aonde aparece a pedagogia, onde a pedagogia acontece, aonde essa troca de ensino-aprendizagem acontece. Eu vou deixar até o link um card aparecendo aqui em cima para você, que é o seguinte, lá nesse card você vai ver esse vídeo, quando acabar aqui você clica aqui no card e eu vou falar direitinho as áreas. Aqui vai passar por cima mais ou menos dessa informação, que é o seguinte: ela não está só dentro da sala, como ela está fora da sala de aula também, né? O ensino ele vai acontecer em diversos momentos, em diversos locais, né? Então a didática ela não está preocupada só com o ensino dentro da sala de aula, né? Porque o ensino não acontece só dentro da sala de aula. Eu vou te dar um exemplo simples aqui. A aula de educação física, a parte mais prática, não é dentro da sala de aula. Sendo assim, os alunos não se comportam do mesmo jeito dentro da sala e na quadra, por exemplo, né? Então a didática vai olhar
essa dinâmica do ensino, esse processo do ensino, essas formas, porque ela tem que prestar atenção e entender e construir mecanismos diferentes. Por quê? Exatamente por isso. Porque a didática não está só dentro da sala de aula, ela vai se preocupar com um conjunto, olha só, um conjunto de tarefas exigidas pela sociedade, certo? Então a didática vai estar lá para construir um processo de ensino, certo? Para passar para você, certo? Isso é importante. Só que esse processo de ensino é o seguinte, tem uma série de elementos nele, né? Por exemplo, o que é relevante para você aprender, tá? O que é relevante? O que é importante? O que a sociedade vai exigir de você? Que a didática pode ajudar você a aprender, certo? Ela pode construir um sistema de ensino que pode te ajudar a aprender isso. Será que você precisa aprender coisas, uma série de coisas em grande volume que a sociedade não vai exigir de você, né? Então quer dizer, a sociedade ela constrói uma necessidade, certo? Esse ser humano, para interagir dentro da sociedade, ele vai ter que estar preparado para algumas coisas, certo? E a didática, dentro da sala de aula e fora da sala de aula, mas principalmente no papel escolar de escola, ela vai ter que se preparar para te ajudar a desenvolver aquilo que a sociedade vai exigir. Então, por exemplo, aí você aprende português, aprende matemática, aprende física, sociologia, filosofia, quando o Estado deixa, né? E aí você aprende uma série de matérias, né? Muita gente não entende, aí eu vou deixar bem claro aqui, que todas essas matérias têm um monte de conteúdo que você não vai ver na vida real, você não vai ter contato real com eles, mas vai ter um monte de conteúdo que você vai ter contato real com eles, certo? Isso é muito importante. Dentro desses dois, o que é conteúdo que você nunca vai ter contato e o conteúdo que você vai ter contato, os dois vão te dar uma coisa importante que você sempre vai usar, que é a capacidade mental de pensar. A capacidade de pensar. Porque se você tiver uma boa capacidade de pensar, você aplica esse método, você aplica essa força em tudo na vida, certo? Então, às vezes, está fazendo uma equação de segundo grau ali, que número virou letra, é uma coisa muito louca. Só que você nunca vai pensar na sua vida, ou desde agora talvez não esteja pensando, ou seu aluno talvez, eu nunca vou trabalhar com matemática, sabe? Se eu for trabalhar vai ser o básico, por exemplo, eu, Udney, trabalho com o básico, eu trabalho na área social, a gente mexe um pouquinho com estatísticas tal, né? Tem uma questão de medicamentos, dosagem, mas é muito, muito simples, é uma coisa assim que eu trabalho com o simples da matemática, o meu negócio é interpretação de texto, leitura, eu trabalho com isso daqui, né? E, então, por que eu estudei tanta coisa de física e de matemática? Porque, bom, primeiro que não dá para prever o futuro, né? Você pode simplesmente começar a gostar da área e mudar para a área onde você vai elaborar isso. Mas o que ficou para trás não é que ficou inútil, te ajudou a aumentar a tua capacidade de raciocínio, certo? A sua capacidade de pensamento, que é o mais importante, tá? Então, tudo ali que a didática vai construir para que você consiga absorver da melhor forma possível, com certeza serve para alguma coisa, isso é muito importante, certo? Aquilo que não é pontual, com certeza vai te ajudar em alguma coisa, mesmo que você não perceba. Então isso é muito importante, o exemplo está dado, certo? Então isso daqui é muito interessante, lembra sempre, a sociedade vai desenvolver aí e vai exigir, na verdade, né, uma quantidade de tarefas que você precisa dominar, e a didática, a escola, né, os processos escolares, eles tendem a te passar parte desse conhecimento ou a capacidade para absorver esse conhecimento, certo? Isso é muito importante. Bom, e aí é o seguinte, vamos falar então da mãe da didática, que é a pedagogia, certo? Para você entender agora uma coisa importante, qual é o lugar de quem. Então a gente vai ter a ciência pedagógica, tá certo? A pedagogia é uma ciência, tá certo? É uma área que usa a ciência, né, para se estruturar, e dentro dela tem a didática, tá certo? E eu vou ler aqui, ó, uma frase direto, tá, do livro que eu achei muito interessante. É muito interessante você também entender ela do jeito que o livro colocou e eu explico para você, tá? Então, olha só. A ciência, o que é a ciência? A ciência que investiga a teoria e a prática da educação nos seus vínculos com a prática social global é a pedagogia, tá? A ciência que investiga, tá certo? Investiga o quê?
A teoria e a prática da educação é o quê? É a pedagogia. Então a pedagogia está observando ali como é que está acontecendo essa dinâmica entre educação na sociedade, né? Essa prática e essa teoria. Isso é muito importante porque ela vai investigar esse modo de operação da educação. Como é que a educação se desenvolve. E eu deixei para você um card aqui que vai ser muito útil, tá certo? Que é um card onde no vídeo, na série de vídeos, é uma série de vídeos longa e muito boa para você. Você consegue inclusive ver todo dia, 1, 2, assim, que são vídeos curtos, mas são bastante vídeos. Que existe uma dinâmica pedagógica em todos os lugares. Por exemplo, o processo pedagógico é quando eu troco informações com você, por exemplo. Então, em uma conversa boba, a gente pode trocar informações importantes, informações que muitas vezes estão embutidas na sua cultura e na minha cultura, certo? Então, eu encontro você no ônibus, a gente está batendo um papo, e você fala que lá onde você mora, choveu ontem, e parece uma conversa fútil, né? Uma conversa, sei lá, fútil não, mas assim, né? Aí eu falo, não, onde eu moro não choveu. Aí a pessoa fala, onde você mora? E aí quando você percebe, o bairro onde você mora é muito próximo do dela. Você fala, nossa, choveu lá e não choveu aqui. Aí você fala, nossa, que coisa, hein? Você fala, é lá, alagou uma parte e uma galera perdeu alguns móveis na casa porque ainda alaga. E daqui a pouquinho você tá transitando, você tá falando sobre geografia, sobre saneamento básico, sobre política, e isso é muito louco. Então, você está trocando ali uma série de informações, de experiências, e o processo de ensino-aprendizagem está acontecendo. A pedagogia vai olhar para isso e ver como é que isso funciona, como é que isso acontece na sociedade, tá certo? Então, isso que ela está falando, a pedagogia vai ser a ciência que vai observar isso acontecendo na sociedade e vai então começar a trazer como conteúdo pedagógico, né? Como é que isso se desenvolve. Aí dentro do conteúdo pedagógico, vindo para a escola, para o ambiente da escola, tá? Vai vir essas informações todas para o ambiente da escola e a didática vai pegar e vai começar o quê? A ver o que daquilo é importante e o que daquilo vai fazer parte do ensino-aprendizagem, tá? E aí, como a pedagogia é essa ciência que estuda esse processo de troca de informações, de ensino-aprendizagem, tá certo? Aí dentro dela vai ter a didática. O que é a didática? Olha só, a didática é uma disciplina da pedagogia, tá certo? É uma disciplina, é um campo dentro da pedagogia, e a didática, ela tem assim como dinâmica estudar 4 pontos importantes, são os principais. Ela vai estudar os objetivos, ela vai estudar o conteúdo, ela vai estudar os meios e ela vai estudar as condições do que? Do processo de ensino. Então, o que a didática tem como objetivo? Lembra? O processo de ensino. Só que ela está preocupada com algumas coisas desse processo. O que ela vai olhar quando ela vê o processo? O que ela vai observar, né? O que ela vai estudar no processo de ensino? Essas 4 coisinhas ela vai observar e estudar, né? Os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições, tá? Bom, para ficar claro agora, espero que até aqui você tenha entendido. Estamos fazendo passo a passo, hein, galera? Passo a passo, tópico a tópico, que é para você conseguir anotar e você conseguir entender, certo? Bom, vou dar um exemplo importante de como é que a didática observa esses 4 pontos no processo, tá certo, de ensino, e como ela lidar com isso, tá? Como é que ela olha para esses 4 pontos e como é que ela transforma isso em conteúdo, tá? Em conteúdo científico, conteúdo prático e teórico. Eu vou te mostrar como é que ela olha o processo e como é que ela enche de informação. Vai ser bem legal. E é um exercício que você provavelmente faz, talvez não completo, mas depois dessa eu acho que você vai fazer mais completo e vai fazer muito mais e vai observar quando é que você faz e as pessoas fazem. Como é que você cria didática, como é que você observa o processo de ensino. Ó que da hora. Então eu criei aqui um exemplo que deu um trabalhinho para criar um exemplo, então por favor preste atenção, tá certo? Olha só que interessante. Porque depois desse exemplo, galera, você vai sair daqui, você vai lembrar de didática. Quando o professor, quando alguém falar do processo didático, você já vai saber do que se trata, você sabe como é que ele é aplicado, você vai saber, depois desse primeiro vídeo você já vai saber como é que ele funciona, como é que a ciência da didática olha o processo de ensino, certo? Como é que ela olha para a sociedade. Isso é importante. Então vamos lá. A gente tem esses 4 pontos aqui e eu vou dar uma situação. A situação que eu criei é o seguinte, né? Dentro da situação tem o ensino EAD para adolescentes e a situação que a gente tem aí
certo? É uma situação de pandemia, como nós estamos no momento que eu estou fazendo esse vídeo, em 2021, tá certo? Em pandemia, então muita gente quase todo mundo está restrito a estudar em casa, tá certo? E outro critério importante é que esses adolescentes, eles são parte da classe mais pobre da sociedade, tá certo? Então a gente já tem uma situação. Então essa situação está acontecendo de verdade, tá certo? E a pedagogia vai ver toda essa informação, toda essa dinâmica. Então vai entrar a didática. A pedagogia vai estabelecer o que de fato está acontecendo e o que vai acontecer com o processo de ensino, com o ensino. E a didática vai começar a se preocupar com como é que eu vou, então, reestruturar essa dinâmica de ensino nesse novo formato da sociedade, pelo menos temporariamente, certo? Então a didática vai começar a pensar e construir formas, tá? Bom, o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. A didática, olha que interessante. A didática vai pensar nas estruturas, certo? Dos recortes que nós escolhemos, tá? Então ela vai pensar nas estruturas. A didática vai parar, vai olhar a situação e vai começar a ver alguns pontos importantes. E eu listei aqui, vamos lá. Primeiro ponto, acesso à internet, né? Bom, se eu quero fazer um ensino EAD, porque as pessoas não podem acessar, então vai ter que ser a internet, que é a forma mais fácil, né, de se acessar um ensino com mais volume hoje, tá? Disponibilidade de acompanhamento, o que é isso, né? Bom, lembrando que eu estou falando dos jovens da classe mais pobre da sociedade, onde parte desses jovens aí, eles, só para você ter uma ideia, grande parte deles, né, eles vão terminar o ensino médio, né, o ensino fundamental você tem a aprovação automática, e eles vão terminar analfabetos, no 9º ano, analfabetos. Como eles estão passando de ano, é porque a aprovação é automática. Então, grande parte desses adolescentes não querem estudar e não vão estudar. Eu não vou entrar em outros méritos de debate, eu só estou falando aqui que a situação que eu estou simulando tem essas características. Como é que a gente vai fazer? Se com a escola uma parte desse público já não participa, já não interage, como é que eu vou fazer isso pela internet, né? Bom, né? Se não tem interesse onde você está num ambiente que é um pouco mais propício a gerar esse interesse, imagina fora desse ambiente, né? Outra preocupação na estrutura que a didática vai ver no nosso exemplo aqui é o seguinte, calma, tô construindo exemplo para você, tá? É o interesse geral específico, tá? O que muda de matéria e de conteúdo na matéria quando eu tiro o ensino da sala, da dinâmica do grupo, do professor, da convivência, para o ensino à distância? O que acontece, né? Então, como é que ficam os objetivos, tá certo? Como é que fica o interesse? Isso continua... Determinadas dinâmicas de aula vão continuar interessantes, vão continuar funcionais ou não? A gente vai ter que mudar, né? Lógico, o ensino à distância tem um sistema diferente. Então, quer dizer, o que fica, o que sai, o que muda? Outro ponto. Frequência geral. Como eu disse, poxa, como é que a gente vai administrar frequência, nota? Porque, bom, se grande parte não tem um interesse real na dinâmica da escola, lembrando que nós estamos falando da classe mais pobre, né? Ou às vezes nem tem acesso à escola, como é que vai ficar essa frequência? Como é que vai ficar, então, essa frequência mesmo? Como é que nós vamos lidar com essa frequência geral, né? Vai chegar no outro ponto que é pensar no prejuízo psicossocial também, né? Na questão do... Gente, os pontos que eu estou colocando aqui eu estou simulando alguns pontos. Eu não estou construindo toda a ideia. É muita coisa por detrás de tudo isso, não são só esses pontos. É só um exemplo para você ver como é que a didática funciona quando ela está olhando para uma situação dessa, tá? Prejuízo social, né? Como assim prejuízo social? O volume de famílias e estudantes que têm acesso à internet, na verdade, é muito pouco. A gente tem, lógico, essa visão de que muitos estudantes têm internet, porque você chega numa escola, todos os adolescentes praticamente têm celulares, né? Só que ter celular, ter internet e todos eles terem internet, ou um grande volume deles, é um outros 500, tá certo? Então, na verdade, é uma informação errada de que todos eles têm acesso e tudo mais, né? Na verdade, grande parte não tem, tá?
Fora que tem muito adolescente que você vê segurando o celular, mas é da irmã, da tia, da mãe, né? Então, na verdade, isso é uma informação falsa, quem tem essa informação. Então, aqui, a gente tem a questão do prejuízo social, né? Se a gente mantém, não mantém, né? O que que acontece? E aí tem outros pontos. Então, isso são alguns dos pontos que a didática vai olhar e vai falar, agora tem essas estruturas aqui para mim pensar, como é que eu vou fazer, né? Aí vem os 4 pontos que a gente tá trocando ideia, que eu falei lá, que ela vai olhar, ela vai estudar dessa situação, os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições, certo? Então ela vai começar a estudar isso daí, tá? Aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles, o que a didática vai pensar. Tudo isso aqui, gente, são ideias, sim, baseadas na dinâmica real, mas eu estou dando um exemplo, tá? Não surtem com o exemplo. Em questão de objetivos, a didática vai olhar e eu vou colocar um ponto como objetivo aqui. Objetivo, né? Dentro dessa situação, o objetivo pode ser manter o contato com o ensino e com o ambiente escolar, né? Então, para que a criança não fique um ano longe da escola, que isso vai trazer um prejuízo cognitivo, social com certeza, a gente pelo menos, por mais que a gente não exija um retorno de qualidade no ensino, pensando que nós estamos falando da classe mais pobre, né? Geralmente isso não é exigido. Mas, pensando nisso, pelo menos que eles mantenham essa convivência escolar, né? Para quando voltar tudo ao normal, a gente tentar dar continuidade, certo? Não afastar de vez a criança da escola. Um dos objetivos, né? Segundo, conteúdo. Conteúdo vai ser como, né? Aí eu pensei aqui, a didática olhou e falou, bom, conteúdo tem que ser dinâmico com elementos da realidade próxima, né? Porque se for uma realidade que ele não tem contato, ele já está longe da escola, ainda vai ser sobre uma realidade que ele não tem muito contato, pode ser que o interesse caia muito, 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 tá? Sobre essa questão do conteúdo, interesse, né? Isso eu falo na teoria do Jeremy Brunner sobre a psicologia da aprendizagem. Você precisa ver esses vídeos. Eu vou até deixar aqui também um card. Meu, quando acabar esse vídeo, você vai ter uns 3, 4 outros vídeos para ver. É muito conteúdo bacana para você aprender, você vai ficar ninja, tá? Então é isso aí. Vou até marcar aqui onde eu vou colocar o card, tá certo? Teoria do Jeremy Brunner. Por quê? Porque ele vai explicar sobre essa questão da motivação do ensino, estrutura de ensino, o que ensinar é bem interessante. Então aqui como conteúdo ela colocou dinâmica, certo? Elementos da realidade, de uma realidade próxima dos alunos e o conteúdo mais lento talvez, né? Porque um conteúdo onde não pode ser muito acelerado, porque lembrando, você não tem o mesmo espaço de troca de perguntas e respostas, de dúvidas, né? É um espaço mais lento para isso, tá certo? Então fica um pouco mais complicado. Na escola isso já é complicado, online então é muito mais complicado. Então quer dizer, é um ensino onde tem que ter muito mais técnica, onde tem que ter uma dinâmica muito melhor e tem que ser um pouco mais lento para ser melhor assimilado, tá certo? Bom, o que a gente tem também agora é o ponto dos meios. E os meios que nós vamos usar, né? A didática olha para a situação e pensa, e os meios? Deixa eu ver. Aí eu coloquei aqui, aulas online, está certo? Com lives, e essas lives vão ser gravadas, então você vai poder ver a aula várias vezes, você pode ver ela online, você pode ver ela depois que ela foi feita, tá certo? Você pode ver ela completas, ou podem usar recortes de resumos para você ver o resumo também. Às vezes, na ideia toda, você se perde, mas se você pegar o resumo e entender o resumo, já entendeu o resumo, bacana, beleza, depois você vê ela toda de novo. Então é uma coisa bacana. Aulas disponibilizadas aqui na televisão, na TV aberta, em sites no YouTube. E conteúdo material, por exemplo, PDF, tá? Em materiais em documento que você pode baixar, você pode ler apostilas online. Você pode abrir em celulares, em computadores, tá certo? Então, isso daqui é o meio, né? O meio como nós vamos trabalhar essa educação. Olha só que bacana. E o último ponto que a gente tem aqui são as condições, tá certo? Que condições? Isso aqui eu deixei um negócio bem curtinho, porque pode ser bem estendido. Condições. É a primeira prioridade, né? Isso acontecer na primeira prioridade é estabelecer essa estrutura básica para colocar para funcionar e não obrigatória, facultativa, né? Porque se você for fazer obrigatória, você está obrigando um grande público que tem uma série de barreiras para desenvolver, para acompanhar aquela situação de ensino, não vão estar fazendo, não vão estar acompanhando. Então você fazer isso obrigatório é você exigir que todos estejam aí no mesmo patamar, que todos consigam desenvolver e ter acesso e conseguir desenvolver bem aquilo à distância.
Como você não tem controle disso, você não tem garantia nenhuma que isso é possível, então você também não pode exigir. Então, facultativo, certo? E aí entra outras pontuações, mas para o nosso exemplo é isso. Então, o que a gente viu até agora aqui? Com esse exemplo, a gente viu a didática funcionando olhando para a sociedade, olhando para algum recorte, alguma situação da sociedade. Então, olha só, nós temos a pedagogia, que olha a situação geral do processo de ensino, de troca de informação, de construção da informação do ensino, e nós temos a didática, que é onde ela vai trabalhar o processo, esse processo. Ela vai trabalhar as peças que vão montar a capacidade de você passar um conteúdo, certo? Isso é muito importante. É mais ou menos quando você para e pensa assim, como é que eu vou ensinar isso para essa criança, por exemplo? Como é que eu vou ensinar isso para o meu pai, essa informação? Quando você faz esse esforço e você começa a pensar nos elementos, você está construindo um processo didático, certo? Isso é muito importante, tá? Bom, esse foi o nosso exemplo, eu espero que você tenha entendido, tá? E agora a gente vai para uma pontuação importante, certo? Que é o seguinte, olha só. No estudo da educação, a pedagogia tem contribuições, como eu disse lá no começo. Isso é importante, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí, na pedagogia, um olhar para a sociedade, certo? A pedagogia vai olhar para a sociedade e ela vai ver, como eu disse lá no começo, essa troca de informações de processo de estudo, processo de ensino, processo de aprendizagem, certo? Isso é importante. E ela vai receber contribuições de várias áreas. Ela vai receber contribuições aí da pedagogia, da economia, da filosofia, da psicologia, tá certo? Da sociologia, da história, principalmente essas áreas de humanas, que são áreas que estão preocupadas com a dinâmica da sociedade, do ser humano e a sua relação na sociedade. Então essas áreas vão estudar o ser humano e tal, e elas vão produzir um conteúdo, tá certo? Um conteúdo científico. Esse conteúdo, a didática vai pegar parte dele, tá certo? Que vai ajudar a pedagogia, desculpa. A pedagogia vai pegar esse conteúdo e parte desse conteúdo vai ajudar a pedagogia a ter um olhar mais refinado para a sociedade. Entender melhor a sociedade. E entender nessa sociedade esse processo de aprendizagem, de estudo e aprendizagem, certo? E de ensino. Ela vai construir e vai pegar essas informações. Essas informações vão dar corpo, vão dar vida à didática, certo? A didática nasce do filtro dessas informações, porque a didática vai ser aquele campo que vai olhar e vai falar, beleza, entendi essas relações. Agora a gente precisa, em cima dessas informações, construir uma forma de melhorar essa dinâmica de aprendizagem, certo? E quem refina isso, quem melhora isso, quem constrói isso, quem se preocupa com isso, é a didática, tá certo? Que vai ser resultado aí disso que a gente acabou de colocar, certo? Isso que vai construir a didática, certo? E a gente vai ter aí a didática como principal ferramenta, então, do professor. Por quê? O professor está ali na sala de aula ou no seu ambiente de dinâmica de ensino, tá certo? E ele está num ambiente real, num ambiente orgânico. Então, naquele momento, ele tem que ter a ferramenta do quê? A ferramenta de como passar o conhecimento para esse grupo de alunos, de educandos, certo? E a ferramenta que vai fazer ele pensar, ele elaborar, ele estruturar formas de ensinar determinados conteúdos vai ser a didática, certo? Então isso é muito importante, tá? 2 pontos importantes. A didática, ela tem uma linha aonde ela constrói a mecânica, certo? De como ensinar e de como aprender também, tá? Não é só de como ensinar. E ela tem uma outra linha que é sobre o conteúdo ensinado. Como é que eu vou tratar o conteúdo que eu preciso ensinar, certo? Isso é muito importante. É isso aí, chegamos até aqui, falamos nesse começo, foi longo, né? Mas, pô, tá bacana o conteúdo. E olha só, se você chegou aqui, vamos deixar aquele código. Se você chegou aqui, você vai escrever, deixa eu ver aí, eu fui. Chegou a escrever eu fui, que quem chegou, só quem chegou no final da aula vai saber. Então escreve eu fui aí. A gente falou hoje sobre prática educacional, pedagogia e didática, certo? Espero que você tenha gostado. Esse foi o primeiro vídeo, vai ter mais vídeos na playlist. Quando eu acabar aqui, vai aparecer a playlistzinha
didática aqui no canal do Bora Mundo. Espero que você tenha curtido, faça suas anotações. Até mais, eu tenho vídeos, livros para você, para indicar para você, tá aqui embaixo. Acabou? Pega os cardzinhos aqui em cima e assiste para você complementar o seu conteúdo, certo? É isso aí, tamo junto, valeu, até a próxima e até mais.